10 horas e 19 minutos. Como incentivar o protagonismo e a liderança feminina nos negócios é um dos pontos da entrevista de hoje, desta sexta-feira. Obviamente começa pela igualdade de oportunidades, mas um grupo de mulheres foi além para que a voz de todas as mulheres ecoasse em todos os espaços de poder. É assim que surge o Grupo Mulheres do Brasil 2013, completando 10 anos igualmente com a nossa emissora. Nós vamos conversar hoje com uma das fundadoras do grupo, a Nete de Castro, que está aqui. Bom dia para você, dona Nete. Bom dia, amigo. Grande abraço. Estar aqui com vocês. A entrevista com a Nete faz parte daquela série da Semana da Mulher, que já tivemos aqui Maria Luísa Fontinelli, Joselma Oliveira, Ana Maria Cavalcante, Meire Sakamoto. Lembrando também que essa entrevista você vai acompanhar pelo YouTube agora, vai ficar também lá no YouTube, onde você vai poder guardá-la, memorizá-la e acompanhar. Se você tiver, por exemplo, algum compromisso agora, não vai poder ouvir em totum, vai lá depois. Pelo Twitter ou Facebook do Jornal Jangadeiro. E eu quero você participando pelo 981-543814. Deixa eu conversar aqui. A senhora é inglesa. Eu vou chamar de você. Com certeza. Vou chamar de você. A senhora não existe. Eu aprendi que ela está no céu, né? Pelo menos eu aprendi isso aqui, né? Verdade. Conta um pouco a sua chegada aqui ao Brasil. Então, eu acho que essa semana vai fazer 40 anos. Eu cheguei aqui no 14 de março. 14 em de 1983. Aham. Uma história simples, na realidade, conheci meu marido em Londres, ele morou 4 anos em Londres, teve uma época que ele teve que voltar para cá para cuidar dos negócios do pai. Ele era cearense. Ele é cearense. Ele é cearense. Isso, ele é daqui, o pai dele nasceu na Praça do Ferreira, e ele teve que voltar, e o meu pensamento é assim, eu naquela época eu estava trabalhando na Shell Internacional, era trainee, eu estava no melhor emprego que eu podia imaginar. Mas eu sempre penso que o perfeito chegou muito cedo na minha vida, então eu tinha que desbravar alguma coisa. Aí eu fui uma das poucas que pediu para sair da Shell e vi para cá, sem, na realidade, entender bem, porque... A família não achou você vai largar um emprego desses e vai para longe. A minha mãe quase que morreu, mas eu vou ser muito honesto. Eu tenho até uma lembrança, com poucos meses aqui, me chamaram e disseram que a mamãe estava prestes a morrer, que ela estava mal e era uma reação da minha vinda embora. Naquela época a gente não ligava internacionalmente, eu tive que ir para o centro da cidade, para o Teleceará, para um diretor, pedir para fazer uma ligação internacional para saber como é que estava a mamãe. E bem, era muito diferente, né, gente? Não tinha Google, não tinha internet, só tinha um telex. Então, eu realmente me encontrei numa ilha totalmente diferente daquilo que eu conhecia, né? Mas já era o Brasil que você imaginava das notícias ou lhe surpreendeu? Mas vamos lembrar que as notícias naquela época eram diferentes também, né? Isso. O Brasil que eu conhecia era dos meus livros de escola, que era Cacau e Futebol e Carnaval. Eu vou ser muito honesta, eu não pensei. Hoje em dia a gente é obrigado a pensar muito. Eu acho que eu não pensei, eu queria estar com o Marcos, então eu achava que eu podia vencer onde eu estiver, então o coração criou asas. Isso mesmo. Esqueceu a mente, não, eu vou pelo coração, eu vou para onde o coração está me mandando. Foi isso mesmo. Mas isso é bonito, hein? Eu chorei muito, viu? Chorei 2 anos. Quando chegou aqui? Chorei 2 anos, mas assim, uma teimosia, eu dizendo isso vai ter que dar certo. Mas eu digo que começou a dar mais certo quando eu deixei de comparar aquilo que eu tinha, aquilo que era do meu país, e eu começava a olhar aquilo que era bom aqui. Aí relaxei um pouquinho, aí a vida continuou. O que lhe ajudou a parar um pouco o chororô, como a gente diz aqui, em relação... Foi a convivência com o esposo, foi a vida de casal, ou teve algum fato importante assim que dizia assim, não, eu vou deixar de estar me comparando aqui com o meu antigo emprego, com a minha antiga cidade, com a Europa?
Pois é, lembre-se que, na realidade eu digo, eu morava em Londres, eu estava com a vida que eu pedia a Deus, né, no teatro e tudo mais, todos os dias, e eu vim para cá e naquela época tinha um cinema, eu acho que tinha 2 restaurantes, era uma coisa totalmente diferente. Sem dúvida, o Marcos foi uma força sempre, desde que eu cheguei, e buscou tentar me ajudar. Eu saí para trabalhar, mas eu não falava português, eu vim sem falar português. Tentei aprender português como professor português e eu achei muito ruim. Então, e olha, eu sou linguista, né? Eu sou formado em línguas. Então, eu não falava português, então eu fui tentar ensinar inglês. Naquela época, uma das escolas aqui bem tradicionais dizia que eu não falava o inglês deles, que era inglês americano. Que era americano. Né? Aí eu terminei ensinando em outra escola. Eu fui ensinar também russo na Casa de Cultura Russa, na UFC, com a Dizissá. E logo em seguida eu comecei a trabalhar. Então, com 2 meses eu comecei a trabalhar. E foi isso que me ajudou muito. O que era o trabalho? Na realidade, o meu cunhado tinha entrado no Grupo Edson Queiroz para abrir as exportações. E quando ele viu que eu estava tão assim aflita, sem fazer nada, Vem aqui, eu tenho aqui um me lugar convidou. O Edson Queiroz Filho me acolheu, eu já conhecia na Europa, e me acolheu super bem. E eu comecei com as exportações da Esmaltec e trilhei a minha vida. Assim, e o trabalho realmente, obviamente o apoio do Marcos e o trabalho, eu acho que foram as 2 coisas que me salvaram, né? Você já tem essa larga trajetória empresarial, bem antes de acontecer a movimentação das mulheres ocupando espaços que aqui no Brasil, eu acho que no mundo todo, né? Não acontecia. Não acontecia. Na realidade, quando eu cheguei aqui, mulher não trabalhava. Mulher ficava em casa. Eu não tinha empregado, então eu não tinha muita conversa, porque eu não tinha empregada. Eu sempre trabalhei. E tinha um outro ponto também. Não se divorciava no Ceará naquela época, né? E a mamãe, eu fui criado por minha mãe. Pensou em divórcio? Pensou em divorciar-se na época e ir embora? Sim. Mas eu até pensei, mas eu sou muito teimosa. Disse, olha, eu não posso ser derrotada, não. Mas aqui mulher não se divorciava. Eu acho que eu me lembro claramente, dentro das famílias, começaram em 86 e foi um vapt-vupt. Foi, assim. E ninguém sabia que era a mamãe. Então, isso sempre era a primeira pergunta numa família cearense, né? Você é filha de quem? E eu era filho da minha mãe, né? assim, então, eu não tinha muita conversa, então, realmente, eu me senti, assim, numa solidão. Deslocada. O primeiro Natal também, porque dia de Natal é muito forte para nós ingleses, e aqui é na véspera, né? A gente acordou dia 25 e o Marcos disse, vamos para a praia. Aí que eu chorei mesmo, porque não tinha as palavras da rainha, não tinha pudim de Natal. Mas foi assim. Você depois de ficar mais ligada ao país, ao Ceará, ainda pensa em voltar para a Inglaterra? Não. Você sabe, em todos os momentos, mesmo com as dificuldades, nunca pensei em voltar para a Inglaterra. Permanecer lá, para permanecer. E ao longo do período, obviamente, ficou mais difícil. Vamos ser muito honestos. Nós, mais privilegiados, né? A gente tem uma vida que a gente não tem na Europa. Uma vida de apoio, etc. A gente mora numa casa grande, num sítio. E, na realidade, tinha um outro ponto que, para mim, era super interessante. Aqui, qualquer coisa que a gente fizesse era novidade. Lá fora já existia, né? Então, eu conseguia desenvolver e criar com muito mais facilidade. Isso me empolgava. Isso, eu não posso negar que eu adorei a trilha que eu fiz. Até, por exemplo, naquela época eu entrei com a exportação, que não tinha nada a ver comigo. Eu sou formado em pessoas, gestão de pessoas. Mas a exportação também não existia aqui. O Brasil não exportava. Então, eu fiz os primeiros passos de exportadores. Então, foi tudo novidade. O ponto inicial, o pé inicial, não é? Como as empresas que você trabalhou pensam na questão da sustentabilidade? Sustentabilidade é uma palavra ampla, né? Em todos os sentidos, né? Quando você fala sustentabilidade,
normalmente o pessoal pensa no meio ambiente, mas eu acredito muito, e sobretudo com toda essa fala de ESG, etc., que a sustentabilidade, na realidade, ela começa dentro da gente. Ela começa dentro da nossa casa e a forma que a gente cuida das pessoas que estão com a gente. Dentro das nossas empresas, ela começa com os nossos funcionários, as famílias deles e depois o entorno ao redor da nossa empresa. Então, a sustentabilidade ela é muito ampla nesse sentido, com os pequenos atos e a forma que a gente age nesses pequenos atos. Eu sempre falo, porque como eu acabei de falar, o ESG... já existe há 20 anos, mas é nesses últimos 2, 3 anos que a gente fala mais, não é? É bom senso, e quando a gente olha para dentro, a gente vê que muitos de nós já fazemos muita coisa. A gente só não empacotava e só não chamava. E também, quando ele chega, ele nos obriga a ter uma visão mais ampla. E a gente diz, puxa, eu poderia estar fazendo isso, ou eu poderia fazer aquilo, ou eu poderia estar medindo. Então, eu reduzo energia, eu reduzo água, então eu deveria estar começando a medir, e eu começo a implementar algumas coisas de uma forma diferente, de uma forma mais estruturada. Mas, para mim, o ESG, primeiro, para mim, ele é muito forte no S do social, na governança, começando com as pessoas. E a gente começa a educar as pessoas a pensar de uma forma diferente, uma forma que possa preservar tanto o nosso ambiente de pessoas, porque ela começa com a comunicação, e, obviamente, ele vai para o nosso ambiente físico. Interessante porque você coloca questões que eu estou me remetendo aqui à sua vinda para o Brasil, como trainee na Shell. Já existia essa sua visão? Eu fui criada na Inglaterra, né? Então, se tem algo, quando você me perguntou quando eu cheguei aqui como é que era, eu disse quando a gente deixa de comparar e a gente pega aquilo que é bom de ambos os lados. Na Inglaterra, aquilo que é bom, mas bom demais, é que a nossa educação básica é tão boa que a gente nasce com hábitos muito saudáveis. Aí começa com o hábito do respeito. E o respeito, para mim, é uma palavra também muito ampla. Porque o respeito às pessoas, o respeito ao nosso ambiente que está ao redor da gente, o respeito com aquilo que a gente consome. Na Inglaterra, eu nasci em 58, então praticamente 13 anos depois da Segunda Guerra Mundial. É o respeito a quanto a gente coloca na mesa e a gente come tudo aquilo que a gente tem. Então, a palavra respeito, que é uma palavra que eu falo muito quando eu comparo os dois países, é uma palavra que obriga a gente, ou que não obriga, mas que deixa a gente entender que nós precisamos respeitar tudo que está ao nosso redor. Respeitar a nossa natureza, respeitar tudo. Você não encontrou isso no perfil do brasileiro? Em termos de trato. Então, eu vou falar também uma coisa que chama muito claro para mim. Eu creio que o brasileiro ele pode ter um nível de respeito, mas o grande problema com o brasileiro primeiro é aprender a se respeitar. Se ele se respeita, ele começa a respeitar os outros. E eu dou um exemplo muito simples. O brasileiro não exige os seus direitos. Hoje ele exige mais, mas 40 anos atrás ele não exigia. Exato. Eu brigava muito na caixa do supermercado e as farmácias. Eu dizia, eu queria meu troco, porque está faltando 3 centavos. Não, mas 3 centavos não vale nada. Eu disse, mas 3 centavos é meu. Então, o respeito, para mim, ele é tão amplo. E isso, a educação básica na Inglaterra, o respeito faz parte da nossa vida. A gente nasce com essa noção de respeito. Então, sim, estava comigo. Eu acho que nasceu comigo. Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa educar as pessoas. Falando um pouco aqui sobre política, participação feminina, empreendedorismo. Fala aí sobre a criação de mulheres no Brasil, que tem inclusive entre as fundadoras a Luísa Trajano, empresária, e Luísa Trajano. Exemplo de mulher, exemplo de amiga. Eu tenho o privilégio de trilhar com ela há mais de 20 anos. Exemplo de empreendedora, quando eu conheci a Luísa, ela era a Luizinha de Franca, que tinha um negócio pequeno ali, que poucos nós da indústria reconhecia, assim. E a Luísa, ela tem uma
uma clareza tão natural de justiça, de força, etc., que ela passa isso para todos nós. E muitas coisas que a gente tem dentro do Grupo Mulheres do Brasil é pela inspiração a uma pessoa que acredita demais numa justiça social, na nossa própria capacidade de desenvolver nossas competências empreendedoras, que seja a gente empresário, radialista, qualquer coisa, a gente é empreendedor. E o Grupo Mulheres do Brasil defende demais a nossa liberdade de desenvolvimento e de assumir aquilo que é o nosso direito, que é a nossa possibilidade. A gente tem várias campanhas, né? A gente tem uma campanha Pulo para 50, queremos 50% das mulheres na política, melhorou um pouquinho, então vamos lá, a gente vai chegar. A gente quer que as pessoas possam ser empreendedores mais de verdade, então a gente tem vários cursos com mentoria, com apoio, para que as pessoas possam trilhar uma vida de empreendedor. Aqui em Fortaleza a gente tem um curso maravilhoso que a gente tem com mulheres vítimas de violência e egressas do sistema penitenciário, que a gente ensina elas o artesanato, a gente dá uma trilha de vida, a gente trabalha os soft skills, a gente dá um microcrédito e a gente compra os produtos dela, seguindo essa trilha com ela, assim, meio levando ela pela mão, mas ensinando ela a pescar. Então, isso é muito forte para nós no Grupo Mulheres do Brasil. O que levou você a tomar essa postura no país? Foi vendo também a situação política e a situação muito negativa que se tenha do papel da mulher na sociedade? Bem, eu pessoalmente, eu entendi pobreza quando eu cheguei no Brasil. Eu não entendia a pobreza. Era para tocar exatamente nesse ponto. Não entendia. E o que eu via ao meu lado, eu me comprometi, eu guardei dinheiro para minha passagem de volta, que eu disse para o Marcos, se eu me acostumar a isso, eu estou sendo omissa. Então, eu preciso agir. Então, desde o momento que eu cheguei, mesmo antes de falar do terceiro setor, eu ia fazer coisas, eu ia ajudar as escolinhas na casa de praia que a gente entrava dentro de algumas associações, mesmo com os meus colegas de trabalho, sozinha a gente ia fazendo. Nos anos 90... O papel de cada um, né? O papel de cada um de nós podemos ser protagonista. E a gente fala muito isso com as pessoas que a gente ajuda, que a gente dá curso, que fazem algum projeto com a gente primeiro fala que a gente tem com essas mulheres olha, você, tanto com a gente, você é privilegiado, mas o que a gente deseja é que você toque na vida de outra, porque você pode, não importa quanto dinheiro você tem ou não tem, cada um de nós tem a possibilidade de tocar na vida do outro. E eu que tinha vivido uma vida muito mais rica, mesmo a minha família não sendo rica, a mamãe não tinha dinheiro, a gente tinha uma vida sofrida na Inglaterra, a gente entende que a gente pode ser protagonista para mudar a situação. E é isso que a gente deseja. E isso volta a respeito, né? Te respeito porque você pode, você merece ter uma vida digna. E eu acho que a mulher, ela consegue enxergar isso um pouquinho. Ela tem mais sensibilidade para enxergar algumas coisas também e acolher. E é isso que a gente tenta fazer. A unidade do Mulheres do Brasil, aqui no Ceará, funciona onde e como? Então, nós acabamos de mudar a nossa sede. Ontem foi a primeira reunião das nossas líderes. A gente acabou de mudar a nossa sede. A minha filha tem a IU Fitness Club no Guararapes. Ela cedeu um espaço para a gente. A gente acabou de criar um novo espaço, que é no Chanceler Edson Queiroz, número 100. Então, a gente já está funcionando. A gente lá tem também a gente tem uma lojinha do nosso e-commerce, Terra Artesã, que a gente criou durante a pandemia para apoiar mais os artesãos. Então, a gente funciona de lá. Segunda-feira, por acaso, a gente tem a nossa primeira reunião geral do ano, que vai ser na FIEC, a Federação das Indústrias sempre nos apoiou. Então, a gente vai estar entrevistando a Jade, segunda-feira, na FIEC, às 18h30. E a gente funciona lá, mas a gente é muito onipresente. São várias frentes também, não é? Então, o grupo, em geral, tem mais de 25 comitês de atuação. Aqui a gente trabalha muito mais com empreendedorismo, com artesanato, saúde, cultura de paz. A gente é bastante comunicativa, então a gente tem vários projetos dentro dessas áreas. A gente tem novos projetos de trilha de carreira para jovens que a gente vai colocar esse ano também.
E o grupo, em geral, tem mais de 25. Então, igualdade racial, cultura, esporte, tudo depende das voluntárias que a gente consegue receber. Que vai agregando se pessoas. tiver uma mulher que deseja realizar alguma coisa, precisa de uma ajuda assim, para realizar, a gente abre os braços. Tá? Anete, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando falar sobre a atuação do grupo, né? Da questão, principalmente porque gera o debate na sociedade, né? Em relação a debate político, não no sentido partidário, eu digo na questão política mesmo, porque tudo é política, né? A gente fala no sentido do viver em sociedade, né? Justiça social, exigir direitos, ter respeito, né? Eu queria saber da questão se você encontrou resistências, vocês, no grupo, em relação aos grupos de trabalho, porque às vezes as pessoas acabam levando para o debate partidário, né? E esse é um problema. Não, sem dúvida. Todo mundo gosta de carimbar as pessoas. Né? Eu acho que quando você... Eu vejo muito isso, desculpa, só para completar, muito isso, porque sempre existem críticas à Luísa Trajano, né? Quando ela vai dar as palestras. Não, mas é isso. Quando você carimba alguém, é mais fácil você entender a pessoa, né? Porque você botou dentro de um quadrinho, então você já sabe o que é aquela pessoa. A Luísa, uma vez, ela falou, se acreditar na justiça social e igualdade para todos é ser socialista, então eu sou socialista. Se é ser comunista, então eu sou comunista. Se é ser fascista, então eu sou fascista. Então, ela fala assim, ela leva de uma forma muito natural, até porque é muito verdadeiro dentro dela. A Luísa é carimbada, mas na realidade, o que a gente diz? Não importa quem está no poder. Como sociedade civil, a gente tem uma obrigação de exigir dos nossos governantes, e eles têm uma obrigação de prestar conta com a gente. Então, é isso que a gente faz. Sexta-feira, agora, nós recebemos o ministro Padilha, eu estava lá com ela na sede, em São Paulo, a gente recebeu, ele convidou o Grupo Mulheres do Brasil para o Conselhão. Mas a imprensa divulgou a Luísa com Lula. Então, mas é a forma que você enxerga, gente. Mas se você for colocar essa pergunta para a Luísa, ela vai dizer, não importa. Importa que a gente tenha acesso, que a gente possa agir. Que a gente possa ter mais facilidade de fazer as mudanças que nós entendemos que estejam corretas. E política pública, sim, é absolutamente necessário. A gente tem 3 causas transversais, que ontem eu divulguei com as minhas líderes, 3 causas transversais que tem que permear tudo que a gente está fazendo. Um é a igualdade de gênero, racial. Um é contra a violência contra a mulher. E a terceira é política pública. Eu preciso ter política pública em tudo que eu estou fazendo. É incrível. Só para reforçar aqui, estão perguntando quem é a Jade Romero, né? A vice-governadora. A Jade Romero, Jade exatamente. Romero. O Grupo Mulheres do Brasil, para ilustrar aqui e informar a você, internauta, foi criado em 2013, tem 40 anos, portanto, como ela falou. São diferentes segmentos no intuito de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. É presidido, na verdade, pela Luísa Trajano, empresária Luísa Helena Trajano. Tem mais de 98 mil participantes, que é um número expressivo que dá para mudar a história do país. Queria te corrigir agora, na realidade, o último número que a gente tem é 114.300. Opa! Então, 114.300 participantes no Brasil e no exterior também. No exterior. Segunda-feira eu estaria indo para Londres e para a Suíça. A gente vai passar uma semana com os 2 grupos nesses países também. E o objetivo nosso, na realidade, é fortalecer essa luta e essa busca em prol a cada um de nós, em prol ao cidadão. Interessante que os problemas ligados ao Brasil, que vocês convivem e trabalham para realmente... são diferentes do trabalho, por exemplo, da unidade da Suíça, não é? Com certeza. O que é que converge? Então, primeiro, os núcleos que a gente tem no exterior são formados por mulheres, a maioria que saiu do país por alguma razão ou outra. Então, o primeiro objetivo do grupo é acolher essas mulheres, ensinar elas os direitos daquele país, orientá-las, etc, etc. E aí
trabalha dentro de algumas causas que são transversais. Eu acabei de falar. A causa de combate à violência é muito forte nos nossos núcleos fora. Então, a gente acolhe também as mulheres de cada país, não só as brasileiras. A causa da igualdade racial, de gênero, etc., também muito forte Problema nesses da núcleos. migração, que chegando aos países ali, não é? Então, exatamente. E também, a gente, mesmo aqui no Brasil, o primeiro objetivo nosso com cada mulher que chega com a gente é acolhê-la. Porque se alguém chegou, a gente entende que ela tem um desejo de fazer uma mudança para alguém. Então, a gente tem uma obrigação de acolhê-la dentro da gente. E eu vivo dizendo, eu jamais achei na minha vida, 10 anos atrás, que eu poderia ter conhecido pessoas que viraram amigas, que me apoiam, me ajudam em todo e qualquer momento. Eu jamais pensei que eu ia construir isso nessa altura da minha vida. Ela, com todo esse relato, ela está explicando por que não quer ir para Londres. Porque trocou a Inglaterra. Ela passou 2 anos chorando porque veio para o Brasil. Agora não quer voltar, não. Agora ela chora se for. Ela vai a trabalho. Ela vai ampliar ainda mais exatamente o esforço das mulheres do Brasil, no sentido de que as mulheres lá de fora do exterior que complementam esse trabalho do grupo, também tenham essa consciência que você detém. Tem, sem dúvida. Mas é importante que a gente acolhe elas também, né? Com toda a energia e a motivação que a gente vê aqui no Brasil, onde a gente está, sem dúvida, sendo muito, assim, visto, cobrado, e onde a gente está atuando mais. Vocês tiveram um trabalho durante a pandemia muito importante. Narra aí para os nossos internautas. Inclusive em relação às vacinas, né? Então, a gente, quando começou a pandemia, a gente se questionou muito como agir. Então, a gente saiu logo no início, sem dúvida, na doação de cestas básicas para matar a fome. Mas a gente percebeu que a gente tinha que fazer muita coisa mais. Naquela época foi que surgiu o nosso e-commerce de artesanato, para as artesãs voltarem. Mas a gente percebeu que estava havendo uma demora no país para a gente se vacinar. E que a vacina seria a solução para a gente ter liberdade e a gente voltar a uma vida normal. Então, o grupo partiu, sim, a nível federal, estadual e municipal, e a gente criou um programa Unidos pela Vacina, onde a gente unia toda a sociedade civil e as competências para ajudar esses 3 níveis. E a gente atuou a nível municipal. Nós, no final do programa, que na realidade a gente prestou contas em dezembro agora, porque foi muito grande, a gente apoiou todos os municípios do Brasil, com exceção de um, que na realidade não pediu. Eu acho que é 5.760 e poucos municípios, é mais ou menos isso no Brasil. A gente apoiou todos. Aqui no Ceará, a gente apoiou 184 municípios com equipamentos, com freezers, com EPIs, com oxigênio, com cilindros, com reforma de UBS. Na realidade, unindo a sociedade civil em prol daquilo que era necessário para os municípios vacinar. E a gente vai lançar agora, esse ano, para dar continuidade ao nosso programa de vacina, a gente vai lançar a nossa campanha de vacina do HPV contra o câncer de colo de útero. E também, devido a isso, nasceu o Instituto do Grupo Mulheres do Brasil, que já está investindo em pesquisa para vacina. Então, a gente tentou agir onde a gente achava que a gente podia chegar a ajudar a população de uma maneira prática e uma maneira rápida. Olha, Semana da Mulher, a gente tem um lastro aí de trabalhos, de serviços, de conscientização, de vocação em levar as mulheres a necessidade de que elas se conscientizem de que compete a cada uma, a necessidade de se fazer também frente a todas as necessidades. O grupo Mulheres do Brasil está pregando, mas não é só de palavra não é? Está enfatizando a necessidade do ser para se ter. A gente combate muito, as pessoas querem mais ter do que ser. Vocês fazem a necessidade de levar ao ser, a necessidade de ter através do esforço, do conhecimento, do serviço e da ajuda e do acolhimento, que é a palavra mais que você citou aqui, o que demonstra o nível de grandeza desse espírito humano.
que é o seu grupo. Obrigado, mas é isso mesmo. E eu gostei demais quando você falou isso, porque mais a gente doa, mais a gente se engrandece, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem isso. para as mulheres. Então, primeiro, eu não vou deixar só para as mulheres, eu queria só agregar, nós somos um grupo de mulheres, hoje homem não pode fazer parte, mas eu tenho muitos homens... Da Luluzinha, eu tenho muitos homens voluntários que participam dos nossos programas, então isso é muito legal, eles nos ajudam também. E a palavra, na realidade, é muito simples, é para todas as mulheres que têm, sempre ter um olhar ao lado, sempre olhar ao lado, porque quando você olhar ao lado, você percebe, primeiro, quanto você está bem, mesmo se você não está bem, olhar ao lado e você vai perceber que você pode ajudar. Qualquer um pode ajudar. E eu acredito muito, se a gente não trilha essa vida, tocando na vida das pessoas, essa vida não tem nenhum valor. A gente pode ter tudo que a gente conseguir conquistar, mas o mais importante é a gente poder tocar na vida da pessoa, né? A gente poder sentir que a gente fez uma diferença naquela vida, a gente deu um alô, a gente deu um sorriso, a gente fez alguma coisa. Por acaso, ontem eu estava numa convenção da maior empresa de papelão do país, eu estava dando uma fala, e eles fazem caixa de papelão. Aí eu lembrei a eles, eu disse, gente, lembre-se até onde termina a sua caixa de papelão. Ele termina muitas vezes na rua, acolhendo aquela pessoa que está precisando fugir do frio, né? Então, eu acho que a gente precisa só ter essa conscientização, olhar ao lado, porque a gente pode ajudar. E quando a gente ajuda o outro, a gente se autoajuda, porque a gente se sente muito melhor. Então, isso é para todas as mulheres. Vamos sair nessa ação. Também, né? E para os homens, nós não temos nada contra os homens, mas a gente ajuda um pouquinho mais as mulheres. Mas vamos só dar esse olhar, porque é isso que vai mudar esse mundo, vai trazer mais união e mais paz. Você é requisitada muito para palestras, conferências, em simpósios, em grupos empresariais também. Pelo que você demonstrou aqui, é de uma comunicação fantástica que deve ser cada vez mais requisitada pelos empresários, pelos grupos, pelos ONGs, pelo governo, sim, para que ela possa transmitir toda a sapiência que ela demonstra, não só de quando largou trainee na Shell. Isso. Estou voltando ao começo. Está voltando para o começo, né? Então, só para lembrar que ela largou a possibilidade de conviver ao lado da rainha. Isso mesmo, é isso mesmo. De quem ela passava o Natal esperando o horário da rainha falar, para vir reinar aqui no grupo Mulheres do Brasil. Não, por falar em rainha, né? Ela é muito enaltecida como figura feminina, né? Só para falar, você fazer um comentário sobre a rainha também. Puxa, vou ser muito honesta, eu não sou muito emocional, mas eu chorei. Eu acho que a rainha, ela teve uma trajetória de altos e baixos, isso é uma outra história, depois se você quiser me chamar, eu adoro conversar sobre essa história da rainha, mas ela faleceu no auge da sua popularidade, da sua sensibilidade, e tocou muito na vida dos ingleses, e todos nós sentimos. O dia do enterro da rainha, eu estava na França e eu cruzei por acaso com um inglês. E eu percebi que ele era inglês pelo sotaque, aí eu disse, tu é inglês? Ele disse, tu não está vendo, eu estou de preto? Eu disse, pois é. Aí ele começou a chorar. Assim, e isso é muito difícil para nós ingleses, a gente não é criado para mostrar as emoções, né? Mas a força dela, todas as dificuldades que ela passou, todas as confusões que continuam, né? Pelo amor de Deus, está muito ruim o que está acontecendo agora. Agora assim, o Harry, né? O neto que está puxando. Eu sempre digo assim, olha, nós temos uma probabilidade enorme de olhar para o abismo enquanto a gente não esquece as estrelas, né? Exatamente, isso mesmo. A gente olha para o abismo. E o Harry e a Meghan estão fazendo isso, estão olhando para o abismo e não as estrelas que nos elevam. Eu acredito que vão se arrepender, porque, pelo amor, quem quer saber que ele brigou com o irmão no banheiro, né? Que é isso que está no livro dele. Assim, mas é isso. Anete, olha, eu conheci só de nome, como trabalhador do jornalismo, a gente ouvia falar do trabalho de empresária, do Grupo Mulheres do Brasil, mas fiquei, olha, me afeiçoei à sua maneira de ser e de estar no Brasil. Graças a Deus que a Inglaterra perdeu. Muito obrigado pela sua a vocês, vida. obrigado. Grande abraço. Um abraço grande a todos.
São 10h53.